Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo dessa playlist de Fundamentos em R. A ideia dessa playlist é lhe dar os pilares para que você possa rodar suas próprias análises nos seus próprios dados usando essa linguagem de programação. O primeiro passo para utilizar o R é ter ele instalado no seu computador. Vocês podem entrar no link r-project.org e baixar o R e instalar o R para o seu sistema operacional. Vocês podem entrar aqui nesse site, então vai ter uma aba à esquerda onde vai dizer Download e vai ter um texto escrito CRAN. Vocês podem clicar aqui, clicar na primeira opção do Mirror Zero Cloud, e então vocês vão ver que tem três opções aqui: baixar o R para Linux, baixar o R para macOS ou para Windows, e vocês vão escolher então a opção que for adequada para o sistema operacional de vocês. Eu imagino que a grande maioria das pessoas utilizem ou macOS ou Windows. No caso, se vocês estivessem usando o Windows, vocês poderiam clicar nessa terceira opção aqui, e isso ia redirecionar vocês para essa página aqui, onde vocês poderiam clicar Install R for the first time. Então, vocês clicariam aqui e baixariam nesse link a versão 4.3.3. Na data em que eu gravo esse vídeo, essa é a versão mais atualizada disponível para Windows. Porém, caso vocês estejam vendo esse vídeo depois de algum tempo, a versão aqui pode estar um pouco diferente, não, uma versão mais atualizada. Então, depois que vocês baixarem esse arquivo, no Windows eu sei que baixa um instalador, no Linux tem algumas versões onde vocês podem instalar a partir do código-fonte, no macOS eu acho que baixa ou um instalador ou um binário, ou um arquivo binário que vocês podem executar o R. E depois disso vocês já estão prontos para utilizar o R para rodar várias análises de dados, manipulações, automações, programações das mais variadas. Mas hoje em dia é muito comum que as pessoas utilizem o que a gente chama de IDE, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado. A IDE mais comum para ser utilizada junto com o R é o RStudio. Eu não vou citar nesse vídeo como que vocês podem instalar, mas se vocês colocarem no buscador de vocês, no Google, por exemplo, RStudio, vocês vão encontrar os links para baixar, e depois de vocês instalarem o R, vocês podem instalar também o RStudio. O RStudio ele tem uma cara mais ou menos assim quando vocês abrem ele, então ele vai ter, além da linguagem R propriamente dita, uma forma de vocês rodarem os comandos, também vão ter muitas outras funcionalidades para vocês gerenciarem alguns dos recursos que a linguagem oferece e facilitar para leitura de documentação, visualização de gráficos, o gerenciamento dos arquivos do computador de vocês. Mas não é estritamente necessário o RStudio para que vocês interajam com o ambiente, com o interpretador de linguagem do R. Então, para introduzir a linguagem R, eu não vou utilizar o RStudio dentro dessa playlist, mas vou utilizar diretamente a linguagem R a partir do terminal. Se vocês estiverem utilizando o RStudio, já tiverem o RStudio instalado no computador de vocês, vocês podem utilizar e seguir os tutoriais desse vídeo e dos vídeos seguintes, rodando aqui nessa parte do console, aqui na parte esquerda do meu monitor, está aparecendo, onde vocês podem rodar os comandos aqui do R. Nesse caso eu vou fechar aqui o meu RStudio e vou abrir o terminal para a gente pular direto para o R e mostrar já nesse primeiro vídeo alguns dos primeiros passos que a gente pode estar interagindo com a linguagem para facilitar o nosso aprendizado. Então eu vou abrir o meu terminal aqui e vou rodar o comando R. Provavelmente quando vocês instalam R no computador de vocês, vai ou ser criado um ícone no computador de vocês, ou no menu iniciar de vocês, ou na barra de aplicativos. Então vocês podem encontrar dessa forma. Nesse caso eu vou abrir diretamente pelo terminal, e a primeira coisa que aparece aqui para mim então são várias informações em relação ao R. Ele me diz a versão do meu R,
que é a versão 4.3.3. Aqui ele diz qual que é o codinome dessa versão, que é a Angel Food Cake. E dá mais algumas informações sobre o meu sistema operacional, que eu estou aqui no sistema Linux. Ele fala que R é um software livre e vem sem nenhuma garantia e tudo mais. Ele tem a licença também aqui. Tem também ele já diz alguns comandos que você pode utilizar para ajuda, para citar o R dentro de algum trabalho ou de algum outro relatório que você crie. Mas a gente não precisa se ater a nenhuma dessas informações, porque a gente vai rodar algumas coisas para introduzir a linguagem nesse vídeo. Aqui ele já inicia com esse monte de texto, mas se a gente digitar aqui no nosso teclado Ctrl L, a gente vai limpar o nosso terminal. E aqui a gente já pode iniciar a rodar alguns comandos. Vocês podem perceber que a única coisa que aparece aqui na minha tela do meu terminal é esse sinal de maior que aqui no canto esquerdo, certo? Esse sinal ele remete a uma seta e é o R nos falando que eu posso digitar qualquer tipo de comando aqui, qualquer tipo de instrução para que ele rode com esse interpretador. Esse programa que vai interpretar os nossos comandos do R, ele é chamado de interpretador. A gente vai dar instruções e esse interpretador vai, de alguma forma, computar esses comandos e nos devolver algum tipo de resultado. A forma mais simples de interagir com o R é por meio de operações matemáticas simples. Então a gente pode digitar 1 mais 1, por exemplo, e apertar Enter, e o R vai nos retornar 2. Vocês podem ver que aqui tem também um número entre colchetes, um 1 entre colchetes. Isso é simplesmente um rótulo de uma linha, mas a gente vai entender agora mais para frente o que isso significa e de que forma isso pode ser útil para nós entendermos a nossa saída. Mas a gente tem aqui então que 1 mais 1 é igual a 2. E a gente pode rodar várias outras operações matemáticas aqui no R, como por exemplo subtração. Então 7 menos 2, eu der um Enter, o R vai me dizer que é 5. Eu posso fazer multiplicação, 4 vezes 2, por exemplo, e eu tenho que o resultado é 8. Eu posso fazer potenciação, então eu posso pedir 2 elevado na terceira potência, ou seja, 2 ao cubo, e isso vai resultar em 8, exatamente. Então, a forma como a gente faz aqui a potência é com o nosso chapéu, né, o nosso acento. O asterisco ele é usado para multiplicação, o hífen é utilizado para subtração, e esse sinal de mais, de adição, é usado para adição. A gente tem várias outras operações matemáticas, mas a ideia é dar uma noção de que o R é capaz de fazer várias operações matemáticas, e aqui está algum exemplo estão exemplos de algumas operações possíveis. O R, ele por padrão, ele vem com vários dados integrados, tabelas, séries de dados e conjuntos de dados dos mais diversos. Um desses conjuntos é o conjunto chamado Nile, que se a gente traduzir seria Nilo. É um conjunto de dados que tem as informações de 100 anos do fluxo de água do rio Nilo, certo? E por padrão, esse conjunto de dados vem dentro de um objeto chamado Nile. Se a gente quiser saber aqui dentro do R qual que é a média do fluxo de água do rio Nilo nesses 100 anos de dados que a gente tem nesse conjunto de dados Nile, a gente pode utilizar o comando min, abre parênteses, Nile, fecha parênteses. Se eu rodar isso daqui, a gente vai ter 919.35. E aquele nosso 1 segue aqui, a gente já vai ver o que isso significa. Então a gente percebe aqui que dentro desses 100 anos que eu tenho de dados do fluxo de água do rio Nilo, a média desses 100 valores é 919,35 e a unidade em que isso está é 10 elevado a 8 metros cúbicos, certo? Essa aqui é a unidade, se eu não me engano, que está documentado aqui no R. Vocês percebam aqui
que esse comando que a gente rodou, apesar de simples, ele nos dá várias informações para entender alguns dos conceitos básicos dentro do R. Min, nesse contexto, é uma função dentro do R. E nile, aqui nesse comando que a gente rodou, ele é o argumento dessa função. Argumento é basicamente uma forma mais rebuscada de a gente chamar o que é a entrada da função. Sempre que a gente tem uma função, seja aqui no R ou em qualquer linguagem de programação, uma função quer dizer um comando em que eu vou dar uma entrada. Essa entrada vai ser processada ou transformada de alguma forma e esse comando vai me retornar, essa função vai me retornar uma saída, certo? E o que essa função vai me retornar, que nesse caso é 919,35, que é o valor médio do fluxo de água do Rio Nilo nesses 100 anos que a gente tem registrado, é o que a gente chama de valor de retorno, ou simplesmente valor dentro de programação, ou seja, é o nosso output, se a gente fosse falar o termo original, certo? E o ato que a gente realiza de rodar uma função dentro do contexto de programação, e aqui em programação em R não é diferente, é chamado de chamar uma função. Então aqui nesse caso, rodando esse comando, o que eu fiz foi chamar a função min usando o argumento nile, ok? E vocês percebam que eu não precisei chamar, no caso, nenhuma função para imprimir esse resultado na tela. O fluxo médio de água do Rio Nilo ele foi impresso automaticamente. Eu poderia, por exemplo, ter rodado isso com mais uma função que a gente tem aqui dentro do R para imprimir valores na tela, como por exemplo print min nile. Então eu vou simplesmente colocar esse meu comando anterior dentro da função print, ou seja, como argumento da função print. Se eu rodar, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. O que acontece aqui é que, e isso a gente percebe logo de início aqui dentro do R, é que sempre que eu realizo alguma expressão que me devolve algum resultado, o R, o interpretador do R, ele vai me imprimir esse resultado na tela por padrão. Então eu não preciso utilizar uma função para impressão do resultado na tela, como é o caso dessa função print, que a função dela é imprimir algo na tela, porque o R já vai fazer isso por padrão, certo? Mas aqui, esse exemplo que a gente usou, print min nile, é o primeiro exemplo que a gente tem de composição de funções. Nesse caso, a nossa saída não muda. Porém, vocês vão ver com os próximos vídeos e também com a própria prática de vocês dentro do R, que é muito comum que a gente precise aninhar funções, ou seja, compor várias funções em conjunto. Porque às vezes eu vou querer realizar uma operação, realizar outra operação na sequência e por aí vai. Nesse caso, a gente tem que entender que o R sempre vai interpretar os comandos de dentro para fora. Ou seja, aqui o R primeiro computaria qual que é a média do fluxo de água do Rio Nilo a partir desse meu objeto nile, que está sendo usado como argumento da função min, e o resultado disso seria usado como argumento para a função print. Então, sempre os comandos vão ser rodados de dentro para fora, certo? Perfeito. Mas a gente pediu a média desse conjunto de dados aqui, do fluxo de água do Rio Nilo, mas a gente não observou qual que é a cara desse objeto, desse conjunto de dados. Se a gente quiser imprimir na tela um determinado objeto, um determinado conjunto de dados aqui no R, a gente pode simplesmente escrever o nome dele e apertar Enter. Nesse caso, eu tenho aqui, e deixa eu mover a minha cara aqui para longe, eu posso ver que o R vai me devolver todos aqueles 100 valores que eu comentei para vocês, registrados do fluxo de água lá do Rio Nilo.
Essa estrutura de dado aqui dentro do R, onde a gente tem uma série de valores, e vocês podem ver que começa aqui e termina lá no centésimo valor, no 740, e começa aqui no 1120. Quando a gente tem uma série de valores, um conjunto de valores, a gente chama isso dentro do R de vetor, certo? Então aqui a gente tem um vetor, e esse é um tipo especial de vetor, no caso desses dados aqui do Rio Nilo, porque ele é uma série temporal, uma time series. Ou seja, a gente sabe que tem um início em 1871 e o final em 1970. E aqui a gente consegue ter uma compreensão melhor daquele 1 que a gente estava vendo lá, desde a nossa primeira conta do 1 mais 1 até agora, ao final. A gente consegue entender um pouco melhor o que é isso, que é um rótulo de linha. Nesse caso, eu sei aqui que o primeiro elemento dessa linha é o elemento de índice 1, ou seja, de posição 1. Se eu vier aqui, por exemplo, para essa linha onde tem o colchetes, abre colchetes, 76, fecha colchetes, é muito fácil de eu saber que o 78º valor desse vetor é o valor 874. Por quê? Porque eu sei que o primeiro aqui da linha é o de posição 76, aí eu sei que o segundo aqui, o 860, é o de posição 77, e sei que o 874 é o de posição 78. Então, esses colchetes com as posições do primeiro elemento de cada linha, eles nos facilitam para ter uma melhor percepção de qual a posição de algum elemento aqui na saída ou no output de um determinado comando aqui dentro do R. Ok? Beleza. A gente pode explorar algumas outras funções que são úteis na hora que a gente trabalha como vetor. Eu falei aqui para vocês que esse vetor com o fluxo de água do Rio Nilo, ele tem 100 registros, ele tem 100 observações. Mas vocês não precisam acreditar em mim em relação a essa informação. Vocês podem utilizar uma função aqui no R chamada length, que ela serve para captar qual que é o comprimento de um vetor, ou seja, quantos elementos existem dentro desse vetor. Se eu utilizar a função length e o argumento nile, ou seja, o meu vetor nile, e der um enter, o valor que é retornado para mim é o valor 100. Ou seja, eu sei que existem 100 elementos, ou seja, 100 registros dentro desse contexto do fluxo de água, 100 registros dentro desse vetor nile. Outra função bastante interessante aqui dentro do R para trabalhar com vetores é a função sort. A função sort, ela serve para ordenar, seja de forma ascendente ou decrescente, um determinado vetor aqui no R a partir dos valores desse vetor. Eu posso usar da mesma forma como eu usei a função min ou como eu usei a função length também, e usar a função sort. Se eu utilizar essa função aqui no meu vetor nile, eu vou ter de volta o meu vetor tal qual, porém vocês percebam que há uma diferença. Esse vetor agora ele está ordenado de forma ascendente, certo? Então, por padrão, essa função sort ela vai ordenar o meu vetor de forma ascendente, do menor valor até o maior valor. Mas Bruno, tu falou que essa função ela pode ordenar tanto de forma ascendente quanto de forma descendente, né? Como que eu faria para ordenar ele de forma reversa, ou seja, do maior valor para o menor valor? E aí entra uma questão que a gente tem trabalhado, que são em cima desses argumentos. Os argumentos são essa entrada que eu dou para uma função para modificar o comportamento dessa função. Eu vou ter como argumento aqui nile para o parâmetro x dessa função sort. O parâmetro x da função sort é qual que é o vetor que eu quero ordenar. Porém,
as funções em geral têm mais parâmetros do que apenas um. Algumas funções têm apenas um parâmetro, mas várias, na verdade a maioria das funções vão ter vários parâmetros. E parâmetros vão ser alguns valores que eu vou poder ou não indicar para uma função para modificar o comportamento dela. A gente pode descobrir quais que são os argumentos possíveis de uma função utilizando a função args. Se eu utilizar a função args e colocar uma função como entrada aqui, então como por exemplo a função sort, e fechar o parênteses, dar um enter aqui, eu vou ver que o R me retorna qual que são os parâmetros possíveis aqui para essa dada função. Nesse caso eu vejo que tem dois parâmetros aqui principais, que seriam o x, que eu sei porque eu já usei essa função, que é o vetor do qual eu quero ordenar, e tem um segundo argumento que a gente tem aqui chamado decreasing, e é isso que vai indicar para mim qual que é a forma na qual eu vou ordenar esse vetor. Por padrão, a gente pode ver que o valor desse argumento decreasing é false, ou seja, falso, que indica uma negativa. Ou seja, eu quero ordenar de forma decrescente? Não. Ou seja, por padrão, a função sort vai ordenar de forma ascendente. Se eu quiser mudar esse comportamento, eu preciso informar esse valor aqui para a minha função. Eu preciso mudar o argumento desse parâmetro decreasing. Vamos fazer exatamente isso. Então a gente vai usar a função sort aqui no nosso vetor nil, então essa parte não vai mudar, porém eu vou adicionar agora separado por vírgula um novo valor para esse parâmetro decreasing, que por padrão é false. Eu vou utilizar então decreasing igual, e eu uso o igual para indicar para o R qual que vai ser o valor desse parâmetro, qual que vai ser o meu argumento, e nesse caso eu vou usar true, ou seja, dizendo para o R, olha, eu quero que você ordene essa base de dados de forma decrescente. Se eu rodar isso daqui, a gente pode ver que tem um output, uma saída muito parecida, porém esse vetor agora está invertido. Eu começo do maior valor e termino lá no último, no menor valor, 456, certo? Acho que deu para ter uma noção de como que funciona as funções aqui dentro do R, e eu gostaria de mostrar agora para vocês um primeiro gráfico que a gente poderia fazer também em cima desse vetor do fluxo de água do Rio Nilo. Para a gente limpar um pouco a tela e deixar um pouco mais clean, para a gente passar para essa etapa da visualização de dados, eu vou novamente utilizar aqui no meu teclado a combinação das teclas Ctrl e L, e clicando Ctrl L a tela é limpa. Ok? Então, como que a gente poderia pegar então esses nossos dados nil aqui e plotar isso? E esse é o termo que a gente usa muitas vezes para fazer uma visualização, fazer um gráfico. Como que a gente pode plotar isso aqui dentro do R? Existe uma função para a gente gerar um gráfico chamado histograma aqui dentro do R, que se chama hist. E a gente pode usar essa função para gerar esse gráfico que serve para mostrar para nós qual que é a distribuição daqueles dados. Ou seja, quantos daqueles fluxos de água ficam entre cada uma das amplitudes ou dos ranges de valores. Então eu tenho como ter uma noção qual que é o valor mais comum, ou qual que é o valor, quais são valores de fluxo de água mais raros dentro desse contexto aqui do fluxo de água do Rio Nilo. Então eu posso usar essa função hist para gerar esse histograma, e se eu clicar aqui e der um enter, a gente pode ver que abre aqui uma nova janela no meu computador com o gráfico que eu acabei de gerar do histograma do fluxo de água do Rio Nilo. O que a gente consegue perceber com esse gráfico? A gente tem aqui no eixo Y, nesse eixo vertical,
a frequência, ou seja, quantos valores estavam naquela amplitude de dados, e aqui embaixo no eixo X, no eixo horizontal, a gente tem quais que são essas amplitudes de valores. Então aqui eu tenho aqui as barras entre os 600 e o 800, elas estão entre esses dois valores. Aqui entre o 800 e o 1000, elas estão entre esses dois valores e por aí vai. E eu consigo ver então aqui que parece que a grande maioria dos meus valores, ou seja, eu tenho em torno de 25 registros de fluxo d'água, eles caem aqui em torno dos 900 e 1000 e em torno de 700, 800 também, 10⁸ metros cúbicos, né, que é a unidade na qual esses dados estão registrados. Então o histograma ele é muito bom para a gente ver a visualização onde esses dados se centralizam, quais que seriam fluxos mais raros. Então a gente vê aqui que valores próximos de 1400 eles são muito mais raros aqui dentro dessa amostra de registros. Então é uma visualização muito fácil de a gente fazer aqui dentro do R, quando a gente tem acesso a um vetor de dados, e a gente pode utilizar. Assim como as outras funções, a função HIST ela também vai ter vários outros parâmetros ou argumentos que a gente pode dar para o comando que vão modificar o comportamento. Vocês vejam aqui por padrão, vou rodar de novo essa linha, que parece que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras aqui. Aqui não tem barra porque não tinham valores nessa amplitude aqui, de em torno de 500 a 600. Porém, se a gente tivesse, teria alguma barra aqui. Mas a gente teria então por padrão 10 barras, 10 possíveis barras, né, para a amplitude desses valores. Por vezes a gente não vai querer agregar tantos valores assim, e a gente vai querer ter uma maior granularidade, por exemplo, dentro desse histograma. Nesse caso, eu tenho um argumento aqui dentro da função HIST que eu poderia mudar quantas quebras eu vou ter nesse histograma. No caso, ali a gente tem 10 quebras, mas se eu colocasse, por exemplo, 20 quebras, o dobro de quebras, e a gente rodasse aqui, isso mudaria a forma como o meu gráfico é gerado. Então aqui vocês vejam que a granularidade desses dados ela é muito maior agora. Eu tenho como ter uma noção muito certeira de qual que são as amplitudes de dados mais prevalentes ou mais frequentes aqui dentro desse vetor de dados. Coisa que talvez, e aí isso vai depender muito de qual que é a natureza dos dados aos quais eu estou trabalhando, isso não seria tão fácil de perceber se eu usasse um número de quebras menor, ou o número padrão que a função HIST me provém. Então, essa é uma das formas como a gente pode mudar aqui a saída da função HIST. A gente pode também acessar toda a documentação de uma determinada função. No caso, a forma como a gente faz isso é através do ponto de interrogação, que nos remete à pergunta. Então a gente pode usar o ponto de interrogação e colocar o nome da função a qual a gente quer pedir ajuda. Então aqui eu utilizaria ponto de interrogação, HIST, poderia dar um Enter, e aqui vai abrir a documentação, onde eu posso rolar aqui, e isso vai abrir diretamente aonde vocês estão utilizando. Se vocês estiverem no RStudio, vai abrir numa janela ao lado, naquela aba ao lado, à direita inferior. Se vocês estiverem no terminal de vocês, vai abrir no terminal de vocês, onde vocês podem também rolar. E a documentação ela é estruturada de uma forma muito específica. Em geral, a gente vai ter um título, nesse caso é só histogramas, mas por vezes, dependendo da função, vai dizer de forma bastante breve qual que é a função daquela função, ou seja, qual que é o propósito daquela função, para que ela serve. A gente vai ter uma descrição da função. Nesse caso aqui nos histogramas a gente tem que, olha, a função genérica HIST, ela computa um histograma dos valores dados, né, dos valores de entrada aqui. Se plot é igual a true e o valor de plot por padrão é true, o objeto resultante da classe histograma vai ser plotado.
Então, por isso que está abrindo uma nova janela com o gráfico aqui no nosso computador. E a gente tem vários outros parâmetros. Então, a gente pode abaixar aqui para essa seção Usage e vai ter lá a função. E a gente usou o X, ou seja, a gente colocou nile como esse primeiro argumento. A gente usou a função breaks, onde a gente botou os valores específicos que a gente queria. A gente não queria 10, a gente queria 20, então a gente colocou lá 20. Aí a gente tem vários outros argumentos que podem modificar o comportamento dessa função, certo? E se a gente não sabe o que significa um determinado argumento, o que ele vai mudar na nossa saída, a gente pode simplesmente vir aqui na seção de argumentos e ler. Então, por exemplo, o parâmetro x, ele vai esperar que você insira um vetor de valores para qual o histograma é desejado. Ou seja, eu coloquei lá o meu vetor nile. Breaks pode ser várias coisas. Pode ser um vetor dando quais que são as quebras, pode ser uma função para computar o vetor dos pontos de quebra, pode ser um número único dando o número de células para aquele histograma e por aí vai. Então, nesse caso, a gente inseriu um único número dando o número de células, o número de barras que teria aquele determinado histograma. Mas então a gente pode ver toda a documentação e as funções em geral vão ter documentações boas que vão nos auxiliar. Por vezes é um pouco difícil, mas aqui embaixo em geral também tem alguns exemplos de como que uma função pode ser utilizada em diferentes contextos. Então essa é uma parte interessante da documentação também que a gente pode observar. Mas, resumindo, a forma como a gente pede a documentação para determinada função é ponto de interrogação, nome da função, a gente dá um Enter e a gente vai ter essa ajuda, ok? É interessante a gente salientar, quando eu expliquei para vocês lá na função min, quando a gente usou a média de nile aqui, que quando a gente usa uma função aqui com parênteses, bota um argumento, ou não bota argumento, tem funções sem argumento, e roda isso, o que a gente está fazendo é chamando a nossa função. Porém, vocês notem que quando eu quis solicitar os argumentos da minha função sort, aqui, eu não utilizei os parênteses, eu não usei sort, abre e fecha parênteses. E por que isso? A gente teve esse nosso resultado. Se eu utilizasse o abre e fecha parênteses, o que eu estaria fazendo aqui? Eu estaria chamando a minha função. E aí o sort fala, olha, tem um erro aqui. O argumento x está faltando e não tem nenhum valor padrão. Ou seja, ele está me dizendo, olha, tu me chamou, mas tu não me deu nenhuma entrada, nenhum argumento. Ou seja, eu não consigo rodar. Ele me deu um erro. Nesse contexto, a função args, ela pede que você insira uma função, mas não que você chame uma função. E essa diferença, ela talvez seja um pouco abstrata nesse momento, mas é um conceito importante de a gente entender, porque muitas vezes a gente vai precisar dar uma entrada a uma função, por exemplo, ou informar uma determinada função, mas não necessariamente eu vou querer chamar essa função, rodar ela, executar ela. E isso também acontece, vocês podem observar, quando eu peço a documentação da função hist. Eu não estou chamando essa função, eu estou simplesmente informando o nome dela para que o meu operador aqui de ajuda à minha interrogação seja usada para buscar a documentação e me retorne a documentação dessa determinada função. Acho que deu para a gente cobrir vários dos conceitos básicos do R. Tem muita coisa ainda para a gente ver nos próximos vídeos. Espero que vocês possam assistir os próximos vídeos e seguir nessa jornada aprendendo a base do R para que vocês possam usar dentro das análises de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me buscar ou podem também adicionar comentários no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e uma boa semana. Até mais!